E o noivo ou o esposo saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas indo comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora que virá o Filho do Homem. Se assentam, dando glória, aleluia. Aqueles que são evangélicos e quem não for também. Que Deus ele tem uma palavra poderosa para os nossos corações. Deus vai falar conosco nessa noite. Deus tem uma palavra poderosa. Quando eu soube da palavra, eu me perguntava a Deus qual seria a palavra para pregar em um ar livre. E tem uma palavra que ela serve tanto para crente quanto aqueles que não são ainda, que é a palavra a respeito da salvação ou da vinda de Cristo. E quando eu estava meditando nesta palavra, Deus ele falava fortemente em meu coração. Porque quem lê a Bíblia Sagrada, o capítulo 24 do livro de Mateus, ele vai falar a respeito de Jesus Cristo, a respeito da sua vinda. Ele vai falar também a respeito de tudo que irá acontecer. E Jesus, antes da sua vinda, ele diz que vai preparar a igreja dando sinais para ela. E eu vou começar a fazer você pensar um pouco comigo se tem alguns sinais que não estão se cumprindo. A Bíblia diz que haverá filho contra pai, nação contra nação, guerras, rumores de guerra. Ele fala a respeito de tudo isso. E isso está acontecendo no nosso tempo. Porém, o que é que Deus ele nos alerta? Ele fala a respeito que nós temos que estar preparados, porque não sabe nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E para isso Jesus ele prega uma parábola. E ele começa a dizer que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Porém, quem não sabe a palavra virgem, ele fala de pureza. São pessoas puras. Então sabemos que todas as 10 aquelas mulheres eram mulheres puras. Eram pessoas que estavam preparadas para ser salvas. Mas a Bíblia fala e destaca sobre elas. Ele diz que no meio de 10 pessoas puras, haviam 5 loucas. E haviam também 5 prudentes. Mas por que 5 loucas e 5 prudentes? Porque ele fala que algumas valorizavam o que Jesus falava, e as outras até valorizavam, mas da forma que elas queriam. Então Deus começa a falar: o reino do céu é semelhante às 10 virgens. Mas tome cuidado para não ser como as loucas. E tenha consciência que você tem que ser como as prudentes. Aleluia. Ali era considerada as madrinhas do casamento. Porque o casamento judaico é diferente do nosso casamento. No nosso casamento primeiro vem o noivo, à espera da noiva. Mas já no casamento judaico é diferente. Primeiro quem tem que estar preparado é quem é noiva. Para quê? Para que depois venha o noivo e vão para o encontro para o seu casamento. Então ele precisa encontrar a noiva preparada. E quem é a noiva? É a igreja. Ele está dizendo, Apocalipse, a noiva já está pronta. E o que é que se prepara? A igreja. E sabe qual é mais interessante de tudo? Que quando ele fala a respeito da parábola, ele vai dizer que tardando o noivo, todas tosquenejaram, ou seja, cochilaram e dormiram. Não foram só 5 que dormiram. Não foram só 5 daquelas mulheres que estavam dispersas, mas todas dormiram.
E deixa eu lhe falar algo interessante aqui, principalmente para aqueles que lêem a Bíblia. Todas as 10 tinham azeite. Alguém vai olhar e vai dizer, não, isso não está escrito. Quem conhece de lamparina sabe que a lamparina não fica acesa sem azeite. Então todas as 10 tinham azeite. Mas o que diferenciava uma da outra é que a outra tinha azeite na reserva. Ela estava dizendo assim, olha, as prudentes olhavam e diziam, eu tenho aqui azeite, mas talvez o azeite que eu tenho não seja suficiente para quando Deus vier. E as loucas diziam, o que eu faço já é suficiente. Eu estar aqui sentado ouvindo a palavra já é suficiente. Eu vim para a igreja já é suficiente. Eu começar a louvar aqui na frente já é o suficiente. E as prudentes diziam, por mais que eu faça o que for, não é suficiente para aquilo que ele merece. É por isso que todas dormiram. Porque o cansaço vem. Porque diz que tardando o noivo vem. E quantas vezes você ouviu aí muito tempo atrás dizer, Jesus está voltando, ele não vem. E o que é que acontece? Nós começamos a dizer essa conversa fiada. Isso era o tempo tardando. E quando o tempo vai tardando, o cansaço vem. Vem a fadiga. E como é que a igreja se encontra? A igreja se encontra dormindo. Tanto as loucas quanto as prudentes, elas adormeceram. Mas quando elas estavam adormecidas, o meu Jesus disse que antes dele vir, ele iria avisar. Ele não viria de qualquer jeito. Observe isso aqui, eu não tenho tempo para explicar muita coisa. Ele disse assim, eu vou mostrar sinais antes da minha vinda. Antes de ouvir, eu vou começar a mostrar as coisas acontecendo. Eu vou começar a acordar a igreja. Mas só que ele tinha 5 igrejas que estavam acordadas. Mas tinha outras 5 que até pensava que estava acordada. E quando adormeceram todas, a Bíblia diz que veio uma voz dizendo, aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E observe que todas as 10 acordaram. Sabe qual é o mais interessante? Que Jesus, antes de vir, ele vem avisando. É por isso que ele me trouxe aqui nessa noite para avisar a igreja dele. O noivo vem. O noivo vem. Mas ele não vem buscar a igreja de qualquer maneira. Ele vem buscar alguém que está preparada. Ele não vai buscar uma igreja que está vivendo de qualquer jeito. Ele não está vindo buscar qualquer pessoa que diz, amanhã eu vou te aceitar, Cristo. Eu vou fazer tudo o que eu quero hoje e amanhã eu vou atrás de você. Jesus está dizendo, eu estou chegando. E quando eu vier, eu vim só para buscar aquelas que estão prontas. E não existe repescagem para arrebatamento, não. Jesus disse que viria para arrebatar a igreja dele. E toma cuidado, porque a Bíblia diz que, se possível, ele enganará, o anticristo enganará até os escolhidos. E Jesus disse que um dos sinais da sua vinda é quando o anticristo ele se revelar no meio da igreja. E o anticristo vem para quê? Para destruir o seio da igreja, para fazer a igreja não conseguir ouvir a voz de Jesus. É a igreja que mesmo aqui paradinha, e muitos estão pensando em qualquer outro lugar, menos aqui neste momento. Mas está dizendo, chegou a hora de ouvir a minha voz de verdade. Chegou a hora de entender o que eu quero falar aqui nesta noite. Deus veio para despertar uma igreja que está dormindo. E ele veio e disse, pregador, grita para a igreja, eu já estou chegando e vou levar a minha igreja. E quando elas ouviram que lá vem o noivo, a Bíblia diz que todas elas tinham lamparina. Todas elas olharam. E as loucas disseram assim, olha, me dá um pouco do teu azeite. Me dá só um pouquinho para que a gente possa ir até o fim e conseguir chegar até o noivo. As prudentes olharam e disseram, eu não posso lhe dar, porque você teve tempo para conquistar. E a presença do Espírito Santo você não acha de uma hora para outra. E ele começa a dizer, vai correndo para ver se ainda dá tempo. Vê lá se ainda dá tempo de você voltar às primeiras obras. Corre para ver se ainda dá tempo. E elas vão ao encontro, tentando procurar o azeite novamente. Elas correm desesperadas procurando o azeite. Mas é muito tarde.
E o noivo vem. E aquelas prudentes precisavam da lamparina para lá mostrar o brilho dos seus olhos para o noivo. E o noivo, quando ele enxergava o rosto, ele dizia: esta eu conheço, entra nas minhas bodas. A outra via, ele dizia: entra você também. E quando aquelas 5 entram, a Bíblia diz que a porta se fecha. E quando a porta se fecha, sabe qual é o mais interessante de tudo? Que as loucas também conheciam o caminho. As loucas chegaram também pelo caminho. Isso significa que ela sabia o caminho. E saber o caminho não é suficiente. Você saber que Jesus é o caminho não é suficiente. Você saber que Jesus existe não é suficiente. Você vir para a igreja não é o suficiente. Você todo dia ouvir a palavra não é o suficiente. E o que é suficiente para mim é seguir a presença de Deus e fazer o que Jesus manda. É andar em santidade. É seguir os caminhos de Cristo verdadeiramente. Porque a Bíblia diz que até os loucos não errarão o caminho. Ele está dizendo: não adianta você só chegar até o limite final. O que importa é passar daquele lugar. Deus está dizendo: está na hora da igreja despertar. Está na hora da igreja ouvir o alarido de Deus, ouvir o que Deus está gritando para a sua alma. Presta atenção no que Deus está falando para você aqui nesta noite. Muitas pessoas estão até correndo, achando que está seguindo o caminho correto. Mas Deus está dizendo: ouve o que eu estou falando. Está na hora de despertar de verdade. Esse negócio de brincar está acabando. Deus, deixa para amanhã que eu vou mudar. Deixa para amanhã que eu te aceito. E Deus está dizendo: pode ser tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Para muitas pessoas o arrebatamento já aconteceu. Sabe como? A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Se o juízo depois da morte, quem já morreu já vai passar para o juízo. E ele está dizendo: quem já morreu não tem mais jeito para ele. Por isso que eu vim pregar para pessoas que ainda estão vivas. E estou dizendo: ainda tem chance. Ainda dá para mudar. Uma hora ele vem. E quando ele falar: eu cheguei, não adianta dizer: Senhor, me leva agora. Porque quando a porta se fechar, as loucas vieram correndo desesperada e disseram: abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. E quando o noivo olha, a porta já estava trancada. E quando a porta é fechada, ela não pode ser mais aberta. Então ele disse: eu não vos conheço, porque eu conheço a noiva que é preparada. Eu conheço a noiva que quando eu estava falando me ouvia. Eu conheço a noiva que quando eu falava de Jesus ela estava atenta. Eu conheço a noiva que quando vinha para a igreja não vinha para mexer no celular nem para conversar. Eu conheço uma noiva que quando Jesus estava falando ela estava com o ouvido aberto. Eu conheço uma noiva que quando Jesus estava falando ela não estava dispersa no culto. Ela não estava preocupada com o que estava pregando. Ela estava preocupada com a sua salvação. E Jesus está dizendo: é essa noiva que eu conheço. Agora dobre o máximo da atenção para ouvir essa história. Isso é real. Tinha um homem. Ele era filho de um pastor muito grande e conhecido. Um homem de Deus, ele orava muito. Chegou um determinado momento que aquele seu filho seguia o espelho daquele pai. Mas depois de muito tempo o pai se desvia da igreja. O pai já tendo força, não tem mais força para ir para a igreja. Diz: pai, volta para a igreja, pai. Volta para Jesus depressa, pai. E aquele pai dizia: filho, eu vou voltar, mas hoje não. E o filho todos os dias chorando dizia: pai, volta para a igreja. Eu me espelhei no Senhor, por isso que eu estou seguindo Jesus. E hoje eu sou um pastor por causa do Senhor. E ele disse: hoje não. Hoje não. E os dias foram passando. Resumo da história: aquele pai morre. O filho desesperado, ele começa a chorar. Ele começa a gritar: Senhor, aonde meu pai está? Aonde está o meu pai? E por dias e dias ele chorava. E ele conta a história. E ele começa a dizer que certo dia, ele indo ao trabalho, quando ele acorda bem cedo, o Espírito Santo toma conta dele. Ele passa o dia todo com alegria, que as pessoas dizem: você estava quase depressivo. Mas ele disse: eu tenho, o Espírito Santo está falando comigo.
E quando ele chega dentro da sua casa à noite, ele foi orar de 0 hora até 1 hora da manhã e dizia: Pai, fala onde meu pai está. E quando ele estava orando, quando dá 1 hora que ele vai levantar, o Espírito Santo diz: ora mais um pouco, ora mais um pouco. E ele começa a orar de 1 às 2 da manhã. E quando ele levanta, o Espírito Santo diz: ora mais. Ele começa a orar até as 4 da manhã. E de repente ele é tomado por 2 anjos. E aqueles 2 anjos dizem: você não quer saber onde seu pai está? Eu vou te levar. E aquele homem, ele é levado. E ele começa a ouvir várias vozes. Mas quando ele ouve uma voz em um lugar, ele diz: essa voz é irreconhecível. Essa é a voz do meu pai. E quando ele está ouvindo, ele diz: eu preciso saber o que ele está falando. E quando ele escuta a voz do pai, o pai está dizendo assim: ó, me tira daqui. Me tira daqui, esse lugar dói muito. Esse lugar aqui é dolorido, é doloroso. Eu não quero que ninguém venha para aqui, me tira. E aquele filho desesperado, ele começa a dizer: pai, o que você está fazendo aí? De repente os anjos tiram ele de lá. E quando ele acorda, quando ele sai, volta para a vida. Quando ele volta para casa, naquele mesmo cenário, ele começa a ver, ele começa a chorar. Ele abre a porta e começa a olhar para o céu e dizer: pai, por que o Senhor levou meu pai para o inferno? Por que o Senhor levou o meu pai para lá? E aquele garoto desesperado, gritando com Deus, Deus olhou para a alma dele e disse: olha, todos os dias antes do teu pai morrer, eu disse para ele: volta para mim. Eu disse para ele: volta para minha presença. E ele não deu ouvido. E aquele que não dá ouvido à palavra de Deus tem a sua condenação garantida. Hoje eu não vim aqui nessa noite brincar e falar brincadeiras aqui, não. Eu vim falar que o inferno existe. Se o céu existe, o inferno existe também. E eu vim falar para todos aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus: o inferno ainda existe. E para aqueles que não estão ouvindo a voz de Deus, Deus está dizendo: muitos estão indo para lá. É muitas pessoas que são evangélicas, mas não ouvem a voz de Deus. É muitos ímpios que não querem aceitar a voz de Deus. É pessoas que dizem: não, eu tenho Deus no coração. Deus está dizendo: você tem Deus da sua forma, mas não tem da forma verdadeira. O inferno ainda existe. E Deus está dizendo: está na hora da igreja despertar e entender que o inferno existe. Se nós não queremos o nosso familiar no inferno, prega Jesus para eles. Mas falar do inferno para eles não vão querer ouvir. E falar mentira eles vão ouvir. Vai adiantar o quê? Fala de Jesus para ele. Porque eu conheço um Deus que ele faz o impossível se tornar possível. Eu já vi homens que eram bêbados, alcoólatras, aqueles dos piores. Deus pegar e purificar ele, ser uma nova criatura. E por que com as pessoas da sua família não vai ser da mesma forma? Deus está dizendo: está na hora da igreja parar de cochilar. Está na hora da igreja parar de dormir. O evangelismo começa dentro da nossa casa. Não é aqui no ar livre, não. Ela começa quando saímos da nossa casa com o nosso joelho no chão, dizendo: Senhor, me dá aquela alma. E só levanta do joelho quando aquela pessoa estiver na presença de Deus. Aleluia! Mas o que é que nós vivemos no comodismo? É dizer: não, eu vou para o evangelismo porque Deus vai fazer e operar. Mas quantas pessoas antes de vir aqui dobrou o joelho e disse: pai, faz um reboliço de verdade. Orou 15 minutos e disse: eu já fiz minha parte. E Deus está dizendo: é dessa forma. O evangelismo começa primeiro, antes de até aqui chegar aqui. É quando você está com o joelho dobrado dentro da sua casa. É quando você está chorando na presença de Deus. É quando você diz: Deus, eu não me conformo em perder uma alma para o diabo. Estamos aqui em uma guerra. O irmão que pregou aqui diz: estamos em uma guerra. E eu via muitas pessoas dispersas. Por quê? Porque não estão preocupados. O arrebatamento ele pode ser até individual, mas ele também é coletivo. Porque se você não quer que seus irmãos, que aquelas pessoas vão para o céu, lá também não é o nosso lugar. Lá é o lugar de união. É lugar de arrebatar as almas para Deus. É de uma igreja que está dizendo: a partir de hoje eu não vou me conformar. Mas quantas pessoas já deixaram de orar pelos seus entes queridos? Quantas pessoas olham para as pessoas e dizem: ali não tem jeito. Eu já passei por pessoas que fazem parte de grupos de evangelismo e disse: ali eu não vou evangelizar porque não tem jeito.
Eu disse para esse evangelismo: eu não vou mais, porque até onde eu sei das coisas, Jesus nunca disse que ia lançar ninguém fora. Jesus disse: vai lá e fala pra ele. Se você olhasse para você, você é digno de estar aqui na presença de Deus. E porque olhamos para as pessoas e rotulamos ela dizendo que ela não é capaz também. Quando a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, não só está falando dos ímpios, não. Está falando também de muitos dentro da igreja. Se aqui, cada um que está aqui, chegasse e falasse de Jesus e falasse: vamos para o evangelismo hoje, eu falo a você que tinha muita gente, ainda que muitos recusem. Chame 10 que pelo menos 2 vêm. Chame 20 que pelo menos 4 vêm. Mas vá chamando, porque eu sei de uma coisa, que quando você vai chamando, de tanto você bater, uma hora cede. Não se conforme. Não aceite, não. Não aceite olhar para o seu pai que não é evangélico. Não aceite olhar para os seus filhos que não é evangélico. Não aceite para esses mundos da droga que está achando que está vencendo. Não aceite, não. Olhe para ele: eu conheço um Deus que é maior do que todas as drogas. Eu conheço um Deus que é maior do que toda bebedice. Eu conheço um Deus que é maior do que o diabo. Eu conheço um Deus que olhou para a igreja e disse: eu lhe dou força para pisar em serpente e escorpião. Imagina para pisar a cabeça dele. Se Jesus Cristo cravou a cruz dele no Calvário e falou que não ia render para o diabo, porque a igreja continua dormindo. Hoje eu vim pregar para os 2 públicos: os que estão aqui e todos os que estão me ouvindo até onde minha voz está chegando. Mas eu quero dizer: a partir de hoje seja diferente. Deixe o brilho do Espírito Santo estampar na sua face. Se cada um que for aqui olhar para dentro de si e falar: eu não me conformo, eu não me conformo na vida que eu estou vivendo, eu quero mais do Senhor. E toda vez que você olhar que achar que já está no seu limite, você já faça o máximo para Deus, é porque aqui você está mais precisando dele. Deus está dizendo: pague o preço pela sua família, pague o preço por todos os seus entes queridos, porque no próximo culto que você vier, tenha certeza que ainda que não seja seu parente, mas alguém vai vir. E depois, quando você olhar, você vai falar assim: ó, tem alguém que também está orando pelos meus. Enquanto você está aqui e está dizendo: pai, eu quero essa rua diante da tua presença, Deus está dizendo: eu cuido da sua família também. Eu cuido de vocês aqui também. Vocês não vieram aqui nessa noite em vão. Deus veio trazer um despertamento para nossa alma. Deus veio dizer para você nessa noite: é noite de reagir, é noite de ser diferente, é noite de renovo nas nossas vidas. Só quem está comigo aqui nessa noite com a mão levantada. Só quem está comigo aqui. Senhor, vou fazer um pedido aqui nesta noite, meu Pai. A tua presença já é real aqui, meu Deus. Já o Satanás já não tem mais força aqui, meu Pai, porque a tua glória já tomou conta, meu Senhor. Mas, Senhor, eu quero fazer um pedido de atrevimento, Senhor. Senhor, ao redor desta rua, começa a acampar os teus anjos, meu Pai, no maior possível quilômetro que minha voz chegue, meu Pai. Que o Senhor comece a acampar os anjos, e com a igreja na sintonia que está, que a tua graça seja derramada. E nós fazemos um pedido para o céu: esta rua pertence ao Senhor. Essa rua pertence ao Senhor. Essa rua pertence ao Senhor. Essa rua pertence ao Senhor. Se for ligado na terra, está ligado no céu. A igreja está ligando no céu aqui comigo. Oh, Espírito Santo, começa a visitar agora, Espírito Santo, a cada alma aí agora, meu Pai. Começa a visitar a cada circunvizinhança, meu Pai. Aonde minha voz chegar, vai com a tua presença. Vai aí visitando a cada lar aqui, meu Pai. E eu ainda quero dar um recado para esta igreja. Deus está dizendo: Ele quer uma igreja poderosa. Ele quer uma igreja cheia a partir dessa noite. Ele está dizendo: aquele que não tem força para orar, aquele que não tem força para ler a Bíblia, aquele que não tem força para ficar de pé. Deus está dizendo: hoje é a noite. Hoje é a noite que vai ser diferente. Agora abre o teu coração para mim. Eu estou falando para quem é crente e para quem não é crente também.
Mas só quem está disposto a receber. Eu estou aqui dizendo, Pai, eu também quero a minha parte. Eu acredito que meus irmãos aqui atrás também estão. Olha lá como eles estão na ligação comigo. É porque ele está dizendo, estamos em guerra, estamos em guerra. Só quem está em guerra comigo, começa agora a guerrear comigo. Vamos guerrear junto. Se coloca de pé, na mesma sincronia. Não deixa que o diabo roube a palavra. Cada um direciona a sua mão para um lugar aqui nesse lugar. E vamos para a guerra. Senhor, começa a impactar com a tua glória aí agora. Começa a encher esse lugar, meu Pai. Começa a quebrar toda a obra do diabo. Senhor, começa agora. Faz o povo ouvir a tua voz. Faz o povo sentir a tua presença. Eu estou aqui impactado com a tua glória. E faz a tua igreja ser cheia. Enche esse lugar com o teu poder. Começa a visitar aí agora. A igreja está comigo. Sai, Espírito Santo. Guerreia comigo, vai. Guerreia. Guerreia. Enquanto você guerreia aqui, o Senhor guerreia pelos seus. Santo. Santo. Santo Espírito de Deus. Sinta o renovo de Deus aí, vai. Nunca mais serás o mesmo. Nunca mais serás o mesmo. Oh, Espírito Santo, enche esse lugar aqui, meu Deus. Sinta o Espírito Santo, vai. Vai, Espírito Santo, navegando em cada coração aqui, meu Pai. Tem pessoas que chegaram aqui nessa noite com o coração com a dor tão grande, mas Deus está dizendo, eu já estou cuidando de você. Eu já estou cuidando da ferida na sua alma. Você diz, Pai, eu não tenho força para a guerra, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, eu estou lhe dando força. Se prepara para ser diferente. Na sua boca só vai ter palavras que edifiquem. Então começa a sentir o renovo dele. Sinta. Eu vou dar lugar à presença dele aqui. Sinta, vem comigo. Sinta, seja cheio com a presença. Sinta ele. Oh, Espírito Santo, não liga que tá na rua não. Deixa Deus te tocar, deixa. Sinta. Aí anda a canda lá você. Sinta ele, sinta já os grilhões quebrando. Já sinta Deus guerreando no nosso favor. Eu já vejo Satanás tendo um grito de derrota. Então deixa Deus tocar, deixa. Sinta ele aí. Sinta. Oh, Espírito. Sinta ele aí. Vai tocando aí, vai. Toca. Barabacando em você. Vai sentindo o renovo da presença. Sinta o renovo de Deus. Deixa Deus vir tocar. Vai ser diferente, homem. Vai ser diferente. Achou que seria apenas um culto? Não. É noite de Deus fazendo algo sobrenatural. Sinta ele aí, sinta ele aí. E se prepara que não vai ter espaço, porque Deus vai fazer esse lugar algo diferente. Sinta ele tocando. Sinta a presença dele. Seja impactado pela glória. Sinta. Eita glória. Meu Deus. Sinta ele aí, vai. Sinta. Satanás já perdeu. Sinta Deus. Eu vou deixar você sentir ele. Ele não me trouxe nessa noite em vão. Mas sinta ele, sinta é o que eu estou sentindo, vai. Sinta ele aí. Vocês aí também recebem. Deus está dizendo, eu estou lhe dando força e estrutura a cada obreiro, a cada pastor. Deus está fazendo algo maior na tua vida, homem. Deus está dizendo, se prepara, porque a tua voz ainda vai chegar longe. Se prepara que muitas almas ainda serão curadas com a tua voz. O que ele fez com você ainda é pouco. Mas se prepara, levante e vem. As lutas virão, mas ele é que te dá estrutura, homem. E diz, eu sinto. Eu sei
que tu pedes. Mas ele está dizendo: ainda é pouco. É pouco para o que eu tenho para fazer para a tua vida. Ele está dizendo: te prepara para a guerra, porque eu vou botar você em uma guerra e muitos estão correndo. Mas ele está dizendo: eu estou botando nas tuas mãos. Receba de Deus o que ele está lhe dando. Ele está te dando coisas novas nessa noite. Se prepara para coisas novas. Os obreiros, se prepara. Igreja, se prepara, que Deus vai levantar um exército de guerreiros. Mas ele disse algo aqui para mim: primeiro eu vim nessa noite curar a tua alma. Primeiro eu vim curar a tua ferida que está aí machucando, que você se sente com uma fraqueza. Ele está dizendo assim: as prudentes também se tiram o cansaço. Mas eu vim nessa noite avisar: receba a força do Espírito Santo. Receba a força do Espírito Santo aí neste momento. Deus está tocando na saúde de pessoas. Deixa Deus te usar, obreiro. É isso aí, deixa Deus te usar. Tem liberdade aqui nessa noite. Sinta ele me tocando aí. Sinta ele me tocando aí. Deus vai te curar também nessa noite. Sinta ele tocando no teu coração, sinta. Sinta ele fazendo a cirurgia na sua alma. Sinta o toque dele, sinta. Vá sentindo ele passando aqui, sinta. Sinta ele passando aí, tocando em você agora.